Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Ódio e violência. Era muito cedo ainda. O sol só iria despontar dentro de 1 hora, talvez. O Cruzeiro do Sul fugia muito claro e extraordinariamente belo acima das palmeiras. Tudo estava mergulhado em tranquilidade. As árvores imóveis e escuras, e até as pequenas criaturas da terra guardavam silêncio. Estendia-se uma pureza e uma bênção por sobre o mundo adormecido. A estrada atravessava um grupo de palmeiras, passando por uma lagoa, e continuava até onde começavam as casas. Cada casa tinha um jardim, alguns bem tratados, outros ao abandono. Um perfume de jasmim se espalhava no ar, tornado mais intenso pelo orvalho. Nas casas ainda não se viam luzes, e as estrelas luziam claras, mas, no céu, do lado do oriente, começava o despertar. Um ciclista aproximou-se, bocejando, e passou por nós sem voltar a cabeça. Alguém ligara o motor de um carro para deixá-lo esquentar paulatinamente, e ouvia-se um impaciente buzinar. Depois das casas, a estrada passava por um arrozal e virava para a esquerda, em direção da vasta cidade. Uma senda, saída da estrada, acompanhava um canal. À margem deste, alinhadas, as palmeiras se refletiam na água tranquila e clara, e uma grande ave branca já estava a trabalhar, procurando pegar peixes. Ainda não se via ninguém naquela senda, mas não tardaria a aparecer muita gente por ali, pois os habitantes do lugar dela se serviam como atalho para a estrada principal. Além do canal, ia-se ter a uma casa isolada, com uma árvore grande dentro de bonito jardim. Já rompia a alvorada, e a estrela d'alva pairava, pálida, acima da árvore. Debaixo desta, sentada numa esteira, uma mulher afinava um instrumento de cordas que lhe descansava no regaço. Pouco depois, começou a cantar em sânscrito. Era uma coisa de profunda religiosidade, e as palavras penetravam o ar matinal, parecendo transformar toda a atmosfera ambiente, dando-lhe extraordinária plenitude e significação. A seguir, entoou uma canção só cantada naquela hora da manhã. Era um enlevo. Estava completamente inconsciente de que a escutavam. Nem lhe importava que alguém o fizesse, inteiramente absorta que estava na canção. Tinha voz boa, clara, e se estava deleitando no mais alto grau, daquela maneira grave e séria. Mal se ouvia o instrumento de cordas, mas a voz atravessava o canal, límpida e forte. As palavras e os sons nos invadiam todo o ser, e sentia-se grande e purificadora alegria. Ele viera com vários amigos, alguns evidentemente seus discípulos. Homem agigantado, de tez muito escura e compleição hercúlea. Ressumava vigor e devia andar em grande atividade física. Recém-banhado, trajava vestes irrepreensivelmente limpas. Ao falar, os lábios pareciam cobrir-lhe todo o rosto. Dir-se-ia que uma certa fúria interior o devorava, e a cabeça grande, coberta de basta cabeleira, mantinha-se erguida, com superior desdém à autoridade. De sorriso forçado, via-se que só ria
em presença de muito poucos. O olhar, direto e sem reservas, indicava absoluta convicção de tudo o que dizia. Havia algo estranhamente dominante na sua personalidade. Espero me desculpeis por entrar imediatamente no assunto. Não gosto de rodeios e prefiro ir direto ao que interessa. Faço parte de um grande grupo de pessoas que visam a destruir a tradição bramânica e a pôr o Brahmani no seu devido lugar. Ele nos tem explorado impiedosamente e agora chegou a nossa vez. Tem-nos dominado, fazendo-nos sentir-nos inferiores e subservientes a seus deuses. Vamos queimar os seus deuses. Não queremos que suas palavras corrompam nossa língua, muito mais antiga que a dele. Nosso plano é expulsá-lo de todas as posições preeminentes e nos tornarmos mais inteligentes e mais solertes do que ele. Ele nos privou de educação, mas agora vamos saldar as nossas contas. Mas, Senhor, por que tanto ódio a outros seres humanos? Vós não explorais ninguém? Não mantendes a outros debaixo de vossos pés? Não negais a outrem o direito de ser adequadamente educado? Não estais arquitetando obrigar outros a aceitarem vossos deuses e vossos valores? Ódio é ódio, não importa se nutrido por vós ou se pelo chamado Brahmani. Parece que não estais compreendendo. O povo só pode ser oprimido durante um certo período de tempo. Chegou a vez dos oprimidos. Vamos sublevar-nos e derribar o domínio Brahmani. Estamos organizados e vamos trabalhar esforçadamente para esse fim. Não queremos seus deuses nem seus sacerdotes. Queremos ser seus iguais ou superiores. Não seria preferível examinar mais refletidamente o problema das relações humanas? É tão fácil perorar a respeito de nada, incidir em slogans, hipnotizar a si mesmo com dúbias palavras. Somos entes humanos, Senhor, embora nos chamemos por diferentes nomes. Esta terra é nossa, não é a terra do Brahmani, do russo ou do americano. Torturamo-nos por causa dessas ocas divisões. O Brahmani não é mais corrupto do que qualquer outro homem que busca poder e posição. Seus deuses não são mais falsos do que os que tendes, vós e outros. Jogar fora uma imagem para pôr outra no seu lugar afigura-se sobremodo absurdo. Não importa se a imagem é feita pela mão ou pela mente. Assim poderá ser em teoria, mas no viver de cada dia temos de enfrentar os fatos. Os Brahmanes têm explorado seus semelhantes durante séculos. Tornaram-se muito talentosos e atilados, e agora mantêm todas as posições que desejaram. Estamos em campo para arrebatar-lhes as posições, e vamos fazê-lo com toda a eficiência. Não podereis arrebatar-lhes a sagacidade, e eles continuarão a servir-se dela para seus próprios fins. Mas nós nos educaremos, tornar-nos-emos mais sagazes do que eles, batê-lo-emos em seu próprio terreno e depois criaremos um mundo melhor. Não se pode melhorar o mundo pela ação do ódio e da inveja. Não estais mais interessado em alcançar poder e posição do que em criar um mundo onde deixou de existir o ódio, a avidez e a violência? Esse desejo de poder e de posição corrompe o homem, seja Brahmani ou não, seja um ardente reformador. Se um grupo cheio de ambição, inveja,
astuciosa brutalidade é substituído por outro grupo com as mesmas tendências de pensamento, isso, por certo, não conduz a resultado algum. Vós estáis interessado em ideologias, e nós em fatos. É exato isso, senhor? Que se entende por fato? No viver de cada dia, nossos conflitos e nossos apetites são um fato. Para nós, o importante é entrarmos na posse de nossos direitos, protegermos nossos interesses e assegurarmos o futuro de nossos filhos. Para esse fim, precisamos ter o poder nas mãos. Eis aí fatos. Quereis dizer que a inveja e o ódio não são fatos? Poderão ser, mas isso não nos interessa. Olhou em torno para saber o que pensavam os outros, mas todos guardavam respeitoso silêncio. Eles também estavam resguardando seus próprios interesses. O ódio não dirige a ação externa. Ódio só pode gerar mais ódio. E uma sociedade baseada no ódio, na inveja, uma sociedade em que existam grupos concorrentes, cada um salvaguardando seus próprios interesses, tal sociedade estará sempre em guerra, internamente e, portanto, com outras sociedades. Do que dizeis se depreende que só tendes a perspectiva de vosso grupo sair vitorioso, colocando-se no alto para explorar, oprimir, causar os mesmos malefícios que o outro grupo causou no passado. Isso parece grandemente absurdo, não achais? Admito que parece, mas temos que aceitar as coisas como são. Sob certo aspecto, é exato, mas não é necessário continuarmos com elas como estão. Há evidente necessidade de mudança, mas não pelo mesmo padrão de ódio e violência. Não sentis que isso é verdade? É possível operar alguma mudança sem ódio e sem violência? Ora, ocorre alguma mudança quando os meios empregados são idênticos aos que foram usados para formar a presente sociedade? Por outras palavras, estás dizendo que a violência só pode criar uma sociedade essencialmente violenta, por mais nova que nos pareça ser. Sim, percebo isso. Mais uma vez, voltou-se para os amigos. Não achais que, para se criar uma boa ordem social, é essencial o emprego de meios corretos? E os meios são diferentes dos fins? Os fins não estão contidos nos meios? Isso se está tornando um pouco complicado. Percebo que o ódio e a violência só podem produzir uma sociedade fundamentalmente violenta e opressora. Até aqui está claro. Dizeis agora que os meios corretos devem ser empregados para se criar uma sociedade correta. Quais são os meios corretos? Os meios corretos é a ação não resultante do ódio, da inveja, da ambição, do medo. Os fins não estão distantes dos meios. Os fins são os meios. Mas, como dominar o ódio e a inveja? Esses sentimentos nos unem contra o inimigo comum. Há um certo prazer na violência. Ela produz resultados, e dela não podemos livrar-nos tão facilmente. Por que não? Ao perceberdes por vós mesmo que a violência conduz a males maiores, é difícil abandonar a violência? Quando, ainda que superficialmente agradável, uma coisa vos causa dor profunda, não a pondes de parte? No plano físico, isso é relativamente fácil, porém é mais difícil quando se trata de coisas interiores. Só é difícil quando o prazer
sobreleva a dor. Se o ódio e a violência vos dão prazer, a despeito dos indescritíveis males e sofrimentos que causam, continuareis a sustentá-los. Mas não vos iludais a esse respeito e não digais que ides criar uma nova ordem social, uma maneira de vida melhor, porquanto tudo isso é sem sentido. O homem que odeia, que é ganancioso, que busca o poder ou uma posição de autoridade, esse homem não é Brahmane, porque o verdadeiro Brahmane está fora da ordem social que se baseia nessas coisas. E se vós, de vossa parte, não estáis livre da inveja, do antagonismo e do desejo de poder, não diferis do Brahmane atual, embora deis a vós mesmo um diferente nome. Senhor, estou admirado de estar dando ouvidos ao que dizeis. Há apenas uma hora, parecer-me-ia horrível dar atenção a falas desta natureza, mas prestei atenção, e não me envergonho de o ter feito. Vejo agora com que facilidade nos deixamos levar por nossas próprias palavras e por nossos mais sórdidos impulsos. Esperemos que as coisas mudem.